bloco é um pouco assim, um alçapão, porque a gente cita nomes e citar e perguntar é mais fácil do que responder. Mas vou perguntar à deputada Argentina pegar-lhe alguns nomes, alguns expoentes da política brasileira, como é que ela observa na forma de operar, como é que essas pessoas agem na política, como é que eles jogam, né? Como é que essas pessoas influem na política do Brasil. Existem alguns nomes já muito tradicionais da política. O senador Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, que é tido como uma raposa. Qual é o seu pensamento sobre ele, sua visão? Você falou, é uma raposa. Está na vida política há anos, está lá, continua no plano nacional e no Senado, mesmo depois de quebrar painel, etc. Voltou, né? Agora, é uma pessoa essencialmente conservadora, com conceitos de direita, né? E uma pessoa que, na minha opinião, não deve merecer a confiança popular. E é honesto? Eu não posso afirmar suas corrupções, né? Porque não as conheço. Mas o povo da Bahia deve conhecer. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, dois nomes são nomes que acabam ressaltando da política. O prefeito César Maia. César Maia, eu te digo sem nenhum medo de errar, que ele é um incompetente e uma pessoa da elite. Ele não se vincula à necessidade e à demanda do povo. Principalmente por conta da administração na área da saúde? Não só. Não tem. Se você procurar qualquer área do governo dele, nenhuma área é competente. Não tem projeto habitacional, não tem plano diretor, educação é ruim, saúde é um drama, não é? Em termos de geração de emprego é outro desastre. Então, você vai apontar o contrário. Em que área que ele funciona? Então, há um grande marketing, mas há uma incompetência profunda na sua gestão e um profundo descompromisso com a necessidade do povo. O outro líder do Estado é o ex-governador Antony Garotinho. Qual é a sua visão sobre ele? O primeiro governo Garotinho foi um governo até que buscou alguns avanços. O que eu acho que falta no Garotinho é projeto. Ele não tem, a não ser um projeto dele, pessoal, ele não tem um projeto de Estado, um projeto de país, um projeto político amplo. Eu acho que é uma visão muito determinada em torno da sua visão, onde ele quer chegar. Mas junto com isso ele não carrega um projeto político, uma visão de Estado, uma visão nem de nação e nem para o Estado do Rio de Janeiro. E isso é um drama, porque leva ao atraso, leva uma formulação pontual da política e leva a um atraso, não forma consciência, não organiza a sociedade e não tem projeto. E esse é o grande desastre do projeto, quer dizer, da dinâmica do cotidiano de uma liderança política como Garotinho, que na minha opinião hoje está em plano inclinado de descida. O nome já citado pela senhora, candidato do PMDB ao governo do Estado, Sérgio Cabral. As pesquisas indicam que ele está com larga vantagem sobre o segundo colocado. Qual é a sua opinião sobre o trabalho e a atividade política dele? Olha, no Senado eu conheço pouco a atividade dele, porque assim, não tem grandes feitos do senador no Senado da República, né? Mesmo as ações que poderia ter feito em defesa do Estado, na minha opinião, pecou, né? Poderia ter articulado mais, ter sido um articulador, um mediador mais competente, né? Até porque tinha uma certa experiência aqui na Assembleia Legislativa e tal. Na sua opinião, não foi um bom parlamentar? Eu diria que foi um parlamentar médio, né? Agora, se ele assume o governo do Estado, eu terei toda parceria possível em nome do Estado do Rio de Janeiro, sem nenhuma dificuldade de relacionamento, sem nenhuma discriminação. Senador Crivella, por exemplo, que é apoiado pelo presidente Lula também. É verdade. O Crivella também ele se apresentou com boas posições no Senado. Eu acho que ele tem o preconceito da questão da mistura da religião com a política, a questão da Igreja Universal, mas ele é uma pessoa que defende boas posições no plano da economia, no plano social, e também não teria nenhuma dificuldade com ele se fosse governador do Estado. Então, na sua opinião, o senador Crivella foi em Brasília mais competente, mais atuante em comparação ao senador Sérgio Cabral? Eu acho que ele assumiu alguns temas mais palpitantes, questão do pleno emprego, né? Mas, na minha opinião, faltou ali, não era uma competência individual, mas era uma articulação do nosso trio de senadores em defesa do Estado. Isso não aconteceu. O seu principal adversário no Rio de Janeiro, no momento, tudo pode mudar em política, é o ex-ministro Francisco Dornelles. E a sua opinião sobre o seu concorrente? Olha, eu não gosto de fazer desqualificação, já disse aqui. Agora eu diria assim, tudo que ele vem dizendo que está fazendo, que fez, não são verdadeiros. Por exemplo? Né? Por exemplo, a proibição da bomba automática nos postos, esse projeto é do Aldo Rebelo, nosso parlamentar do PCdoB, atual presidente da Câmara, não é do ministro Dornelles, do ex-ministro Dornelles, do deputado Dornelles. A questão do IPI dos taxistas, ele prorrogou por apenas um ano. Antes dele foram vários anos de isenção
E de 2013 a 2009 são medidas provisórias do governo Lula. O Simples, ele não tem nenhuma relação com a autoria do projeto Simples. Ele colocou na televisão como uma coisa sua, né? E no processo de direito dos trabalhadores, ele votou contra todos os direitos dos trabalhadores na Constituinte, tanto que ele foi nota 0,75 pelo DIAP. Como ministro, encaminhou o projeto quebrando a CLT, acabando com ela, um negociado acima da lei, ou seja, o que negociasse desprezava a CLT, acabava com todos os direitos da CLT, e o acordo do FGTS, que ele tanto divulga, era uma decisão judicial para pagar integral e imediatamente. Como o governo não quis pagar, ele fez um acordo para reduzir o valor e parcelou em 10 anos. Então, na verdade, ele sempre foi um parlamentar contra o mundo do trabalho e tenta passar a imagem que é um defensor dos trabalhadores. Então, eu acho que a minha diferença para ele é que, além de eu ter o compromisso com a verdade, eu de fato estou do lado dos trabalhadores. Isso é o que prova a minha história e os meus votos no Congresso Nacional. Bom, a propósito, até para ter isenção, peço que a câmera venha um pouquinho aqui. Eu vou fazer um convite a nossa convidada, a deputada Jandira Fegali. No meio aqui desse bloco, temos outras perguntas. Se nós programarmos aqui um debate, por exemplo, seria até mediador, se as partes aceitarem, entre a senhora e o deputado Dornelles e os demais candidatos ao Senado, a senhora aceitaria? Sem problema nenhum. Debate para mim é uma coisa ótima, é o que eu faço a minha vida toda. Então não teria problema? Nenhum problema. Da minha parte, se os outros quisessem, né? Nenhum problema. Concorrer. Bem, outros nomes. Ronaldo César Coelho, é candidato também ao Senado. Qual a sua opinião? Olha, o Ronaldo é um rico que tenta passar pela política como algo competente, mas acho que a gestão dele na Secretaria de Saúde já demonstrou a sua dificuldade de fato fazer algo que sirva à população. Ele está aí, é o direito legítimo dele ser candidato, mas eu acho que a população não o reconhece como um representante seu para representar o Estado do Rio de Janeiro. E o outro candidato, Alfredo Sirquis? Sirquis foi da gestão de César Maia durante todos esses anos, né? Ele não tem... ele se coloca como ambientalista, é muito polêmica essa posição dele no mundo ambientalista, muitos ambientalistas não gostam do trabalho dele, e ele teve 16 anos para mostrar um monte de coisa e mostrou, para 16 anos, na minha opinião, muito pouco, né? Agora, eu tenho respeito pela candidatura dele, mas não considero que ele seja um ambientalista de consenso, vamos dizer assim. Tudo bem, nós estamos chegando muito próximos aqui do encerramento. Eu não fiz uma pergunta que talvez algumas pessoas venham a me cobrar, mas vou fazer agora até para esclarecer. Aquela história que envolveu seu marido, de que haveria uma liberação de uma emenda, um esforço seu em Brasília para que recursos fossem para o sindicato que ele preside e que existiria aí um processo aético. O que falta ainda esclarecer sobre isso? Eu adorei a sua pergunta, porque esse é um jogo tão sujo, tão indigno, né, que assim, não é coerente com uma campanha do porte, uma campanha majoritária. Isso é a tática, um jogo eleitoral. Lógico, isso é a tática do desespero. Eu fiz uma emenda para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, de um projeto que me orgulha profundamente. Estarei lá na inauguração. Se a universidade pedir a terceira emenda, eu vou fazer. E não poderia a principal liderança do setor, porque é meu marido, ser excluído do projeto. Eu fiz a emenda para a universidade. Um ano depois, a universidade fez um convênio com o sindicato e considerou que lá era o melhor espaço para instalar, até porque a universidade sequer tinha recursos para instalar o próprio simulador. O sindicato ainda botou R$900 mil do seu próprio dinheiro para poder instalar o simulador. Então o sindicato não administrou um centavo do recurso público, a universidade é a dona dos equipamentos, é a dona do simulador, e é para ela que fiz a emenda. Já fiz uma segunda emenda, se ela pedir eu faço a terceira. Com muito orgulho. Eu agradeço a deputada Jandira Fegali. Nós vamos buscar outros candidatos também ao Senado, vamos conversar com eles. Se for de interesse deles também, podemos viabilizar de alguma maneira um debate público em algum lugar. Sem nenhum problema. Que pudesse participar também. Interativo. E nós que estamos aqui já no site SRZD, com a participação dos nossos internautas, que vão emitir as suas opiniões também e as perguntas que eventualmente nós não temos feito, a gente vai marcar uma nova rodada mais adiante. Obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Obrigado a vocês.